A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, e vai até o capítulo 4, até o versículo 2. E a palavra do Senhor diz assim: Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 21. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje. E não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nela se gloriarão. Esta é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Ouvimos agora a palavra do Senhor que será ministrada através do pastor Pompeu. Vamos fazer mais uma oração, irmãos. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre o que vamos falar a partir de agora. Que seja aquilo que é fruto do Teu coração, da vontade do Teu Santo Espírito, porque Tu não nos trouxesses até aqui à toa. Não nos colocasse cada um no seu lugar, no seu cantinho agora, aquietado, sossegado, para ouvir a Tua voz. E é tudo isso que a gente precisa. Fala conosco, organiza a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, porque nós precisamos disso. Os dias não têm sido fáceis, os dias têm sido plenos de muitos desafios. E nós aqui na dependência da Tua graça e do Teu amor, te louvamos porque chegamos até aqui. Portanto, nos ajuda, é tudo que a gente pede. É tudo que a gente agradece, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Vamos lá. Aqui tá bom porque tá longe de vocês, assim, né? Arruma o cabelo, tira a máscara. É isso aí, moçada. Eu achei melhor tirar a máscara, fica mais fácil você fazer um pouco da leitura labial, certo? E a gente acha que a expressão também conta nesse momento, acho que isso é muito bom. E como a gente está aqui num distanciamento social bem seguro, eu fiquei mais tranquilo. Eu, graças a Deus, até aqui, o Senhor nos livrou da Covid. E queremos agradecer, obviamente, aqui na nossa igreja. Muitos irmãos já tiveram, né? Temos tido esse testemunho, mas até aqui, na igreja, estivemos seguros. Até aqui não houve nenhum caso, pelo menos até onde a gente soube, que alguém tenha contraído o fruto das nossas reuniões que fazemos aos domingos. E eu fico feliz com isso. Amém. Irmãos, vamos ao texto. E hoje tem algo importante para a gente conversar, preste bem atenção. Por quê? Porque, olha, a gente quando prega a palavra de Deus, a palavra bate primeiro na gente que prega. Ela primeiro tem que me incomodar, para que eu, sentindo esse incômodo, eu possa transmitir aquilo que do Espírito do Senhor eu mesmo estou recebendo, para poder falar ao seu coração, porque esse é o chamado meu e seu também, viu? O chamado é para todo mundo, nação santa, sacerdócio real, é para todo mundo aqui. Por onde a gente anda, eu creio firmemente que a igreja do Senhor está por aí, mundo afora, não só Brasil afora, para contagiar corações e mentes que estão ao nosso redor. Então, quando a gente liga a nossa TV, abre a nossa internet e por aí vai, A gente tem assistido hoje, claro, com gratidão a Deus, porque
as vacinas já estão chegando, foi um anseio do mundo inteiro, né? Lá há um ano atrás praticamente, né? Todo mundo ansioso, tudo aconteceu de uma forma muito rápida, é verdade. A ciência, louvado seja o Senhor, né? Eu quero agradecer aqui pelos cientistas, por todos aqueles que se envolveram. Essa cadeia ela é gigantesca, porque não envolve apenas aquele que pesquisa, mas aqueles que, sobretudo, ao se obter um determinado imunógeno, né, uma solução qualquer que estimule a sua capacidade de fabricante de corpos, tem que ser testado. E aí tem que aparecer um povo dizendo, olha, eu aceito ser testado. Isso não é brincadeira não, pode não dar certo. Então a gente percebe que a rede de envolvimento ela é gigantesca até chegar naquilo que a mídia naturalmente faz seu trabalho, mostra aí as pessoas fazendo a sua vacinação, né, o pessoal dos hospitais, os enfermeiros, os idosos, e por aí vai, certo? E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque também a gente fica indignado, a gente se aborrece quando a gente vê aquilo que do gênero humano não deveria ser, mas é uma coisa natural, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa jovem tirando a oportunidade de um idoso ou de uma pessoa do sistema vacinar-se e por benefício de A ou B, porque é amigo desse, é amigo daquele, tem influência aqui, tem influência ali, e como a gente está vivendo um tempo em que as pessoas fazem questão de divulgar, aí a gente fica mais indignado ainda quando você assiste na sua televisão um jovem de 20 e poucos anos que nem faz parte do sistema e tal, e tomando a vacina, e deveria ir para o bracinho de um vovô, de uma vovó que desde o ano passado, assim como eu e você, está sofrendo, né, a saudade, sofrendo o receio de contrair a enfermidade, enfim, tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco da significância da nossa vida com relação ao pecado que tão de perto nos rodeia e nos espreita. Por quê? Porque nós somos chamados a fazer a diferença, eu e você. Não importa a idade, do idoso ao jovem. É essa mesma irresponsabilidade que a gente fica com receio quando a gente liga a nossa TV, abre a nossa internet e a gente vê as festas clandestinas. E não é só aqui, irmãos, é no mundo inteiro. Gente fazendo casamento escondido com um pano na frente da janela para ninguém ver. As 500 ou 600, 300, 200, o que seja lá dentro fazendo a farra. Ou seja, está dizendo assim, olha, isso vale para você, para mim não vale. E, irmãos, o vírus não está nem aí para isso. É por isso que a gente está de máscara aqui. É por isso que a gente está se precavendo. Por quê? Porque a enfermidade continua campeando. E a gente, até que todo mundo, a maioria, esteja vacinado, até lá tem que ter prudência. E aí a gente vem para o texto aqui. E o texto fala de uma época que Israel estava se misturando com outros povos. E aí o profeta Jeremias, que estava contemplando tudo isso, queridos, o profeta Jeremias era como você, é como eu, uma pessoa absolutamente normal. Ele não era um super-homem vestido numa roupa diferente, uma capa, uma espada, uma pistola de laser, nada disso, irmãos. Era um cidadão comum como outra pessoa qualquer. Até Jesus foi assim, porque a palavra diz que Jesus era comum, que não tinha beleza especial. Jesus era um cara tão comum, tão normal. O incomum e o extraordinário de Jesus era a pessoa que ele era. Era o Senhor que ele era. Mas a pessoa física, Jesus era, segundo a palavra, era um de quem as pessoas viravam hoje. Ou seja, ele não era aquele cara bonitão que o cinema pregava por aí, que passava pelo meio e disse, olha que cara bonito, rapaz. Não era aquele Jesus que muitas vezes no cinema a gente assistiu por aí, que todo mundo era feioso ao redor e ele era aquele bonitão de cabelo comprido, bacana, parece que passou no cabeleireiro, como dizia a vovó, né? Passou no cabelo arrumado, aqueles olhão azul, né? Não, meu irmão, Jesus era um cara normal. O profeta também era assim. E circulava Jeremias no meio do povo, e o Senhor incomodou ele para dizer para o povo, queridos, nos lugares altos se ouviu uma voz, choro e súplica. De quem? Dos filhos de Israel.
Por que isso aconteceu? Porque quando alguém chora, disse agora há pouco Solange, se eu chorar, é de alegria. Ou seja, quando alguém chora, tem algum propósito, tem alguma coisa. A gente chora até sem querer, e você tem que saber quando isso acontece. Quando eu digo isso, eu me lembro de uma viagem que eu fiz há muito tempo. A gente viajou, não conhecíamos a Argentina ainda, e fomos até lá. E no meio do caminho, estávamos eu e Cris dentro do ônibus fazendo aquele popularmente conhecido City Tour, que a gente não conhecia a cidade, e a gente foi fazer um City Tour de algumas horas ali, dentro da cidade de Buenos Aires. Não conhecíamos. E aí passou pelo meio do caminho, eu vou alinhavar, segura aí. Passou pelo meio do caminho, o cara dizendo, olha aqui nessa colina, a cidade de Buenos Aires começou aqui. E eu digo, puxa, que legal, tudo começou aqui. O nascimento dessa cidade foi desse local aqui. Hoje o pessoal reconhece aquele local como ali, tendo nascido a primeira aldeia que deu início à colonização e aquela coisa toda, desembocando em Buenos Aires hoje. E lá para as tantas, no meio do caminho, as lágrimas começaram a correr do meu rosto. Eu não estava chorando, eu não estava triste, eu estava passeando e eu estou a chorar. E eu não entendi, isso nunca aconteceu comigo na minha vida, eu sei entender porque as lágrimas corriam do meu rosto. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Ele, eu estou chorando por essa cidade. Vê, eu, Senhor, as lágrimas correm do seu rosto, porque quem chora sou eu. Vê. Deus quer dançar um tango de alegria com a Argentina. Essa mesma Argentina que recentemente autorizou o aborto. Dá para você entender, irmãos, que o mundo está esperando de alguma forma que a igreja do Senhor, eu estou falando não só de mim, de você, de todos nós, que é exemplo do que aconteceu com Jeremias, que ficou indignado, isso tem que acontecer comigo e com você. Aonde? Em todo canto, por onde você anda. E aí segue o texto dizendo que essa voz se ouviu porque o povo se entristeceu. Por quê? Porque se perverteram do seu caminho e se esqueceram de Deus. Está lá no verso 21, começo da nossa leitura. E o convite foi feito. Olha que coisa linda, irmãos. Nós servimos a um Deus maravilhoso, cuja voz ecoa pelo Brasil inteiro, em todos os lares que nos ouvem, em todos os corações que prestam atenção nessa palavra. Amém. Voltem, filhos rebeldes. Vem que coisa linda, irmãos. Deus não está dizendo assim, volte para eu danar a mão no pé do seu ouvido, seu sem vergonha, seu pilantra, seu enrolona, mentiroso, mentirosa. Não, queridos, voltem, porque eu os curarei. Curarei as vossas rebeliões. E aí a resposta, vê que coisa linda, ouviu o chamado, sabe por quê? Porque um filho conhece o chamado do pai, conhece. Estava assistindo um dia desse um filme em casa do negócio de uns pinguim. E aí no meio daquele mundo de filhote de pinguim tem outro mundo de filhote de pai e mãe. Camarada, é tudo um igual ao outro, meu velho. Não tem um pinguim, a diferença é que se for do tamanho vai muito. Mas você sabe o que é interessante? A mãe faz e o filhote corre para ela certinho, não corre para errado não. A gente brinca dizendo que um caminhão de japonês é tudo igualzinho, não. A mamãe sabe quem é o filhinho dele ali. Sabe? Então os filhos de Deus reconhecem a voz do Pai e respondem aqui, eis-nos aqui, nós vimos a Ti. Por quê? Porque ouviram a voz. Aí reconheceram aqui no verso 22, porque Tu és, vê que coisa linda, Tu és o Senhor, o nosso Deus. E aí segue o texto dizendo, certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Daqui a pouco eu explico o que significa isso. Deveras, Senhor nosso Deus, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho dos nossos pais desde a nossa mocidade, as ovelhas e o seu gado, os filhos e as filhas. Então, deitemo-nos na nossa vergonha, ou seja, por que choraram? Porque estavam envergonhados. E cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós, os nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos ao que Deus falou. E aí vem Deus dizendo assim, se voltares, ó Israel, volta para mim. Olha que coisa linda. Diz aí se não é lindo. Volta para mim. Não andarás mais vagueando. E aí tu jurarás, encerra o texto, dizendo assim, vive o Senhor na verdade, vive o Senhor no juízo,
Vive o Senhor na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Eita, coisa linda, encerra o texto. Irmãos, naquele tempo, o que estava acontecendo com Israel, que serve muito para os dias de hoje? Enquanto a gente continua assistindo, dia após dia, nas filas de vacinação, por exemplo, só para citar um exemplo, gente que não devia se vacinar tomando o lugar de um idoso. Naquele tempo, Israel estava se misturando com o pessoal das religiões pagãs. E por conta disso, essa mistura estava dando em coisa errada. Aos poucos, os costumes cananeus estavam se infiltrando no meio do povo de Israel. A realidade é que o pecado físico e o pecado espiritual virou coisa de momento e foi ficando. E se a gente não prestar atenção, irmãos, isso acontece com a nossa vida hoje também. Por quê? Porque hoje a gente continua enfrentando, claro que de maneiras diferentes, os mesmos desafios. Ou você acha que é brincadeira quando, por exemplo, um parlamentar qualquer sugere que, por exemplo, uma criança de 15 anos possa escolher à revelia da vontade dos seus pais o sexo que ela deve ter? Sabe o que significa isso? O que significa isso é que você está dando a uma criança de 15 anos que ainda está sendo educada dentro de casa, da sua casa, ela dispõe de artifícios da própria lei que dão a ela o direito de desobedecer e dizer assim: eu quero ser quem eu quiser. E já na idade que eu estou, eu tenho poder para decidir. Já pensou? E vocês acham que isso vem de onde, irmãos? Sabe de onde vem isso? Isso vem do cão. Isso é coisa do diabo. E se a igreja não abrir os olhos para isso, tem gente, às vezes, dentro da própria igreja, balançando a cabeça, dizendo: as pessoas têm que ter direito. Tem, mas tem a idade certa, porque tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É o que eu vivo dizendo aqui. Já disse um dia desse. Minha mulher disse assim: tu ouviste o que tu falasse? Tu lembra? Eu disse: eu lembro mais ou menos. Porque às vezes você fala umas coisas e, meu Deus do céu, é Deus falando mesmo. Por quê? Porque nós ensinamos aos nossos filhos como devem andar. Como orou o nosso querido Elias agora há pouco, lembrando, a gente ensina os nossos filhos o caminho por onde devem andar. Agora chega uma hora em que você não vai dizer a ele o que ele tem que fazer. Por quê? Porque o momento da escolha é dele, é dela. Ele é quem tem que escolher, ela é que tem que escolher. Eu não criei meu filho para ser assaltante de banco. Não criei. Ele não sabe nem pegar uma arma. Se souber, não fui eu quem ensinou. Mas se um dia, Deus o livre, repreendido já em nome de Jesus, quando está amarrado em nome de Jesus, amém? Mas se escolher fazer coisa errada, não foi papai que ensinou não, meu velho. Não vai dizer lá na frente: meu pai me ensinou, olha o dedinho aqui. Foi escolha sua. E se é escolha sua, foi isso que você quis plantar, prepare-se porque a colheita vem. Então, irmãos, o que estava acontecendo em Israel naquele tempo era mesmo de coisa errada. Nas montanhas se praticavam todo tipo de perversidade, todo tipo de perversão. Há exemplo do que ainda continua acontecendo hoje, meu povo. Aonde? Escondido por aí no meio dos matos. Você não faz nem ideia que deve estar rolando por aí, mas rola. Não faz parte do nosso círculo, nem do nosso entendimento, mas o que acontece? Acontece. Essas antigas religiões continuam tendo suas vertentes. Mudaram um pouquinho, mas tem lá seu jeitinho. Tem um mundo de gente por aí que continua tomando suas ervas alucinógenas e achando que a erva é quem liberta. Tem um mundo de gente por aí achando que o que liberta a mente das preocupações é a erva. E aí, meu irmão, sabe onde é que você vai? Eu não sei para onde você vai, não. Mas para lugar bom que não é. Não vai ajudar. Não vai ajudar. A consequência de tudo isso que estava acontecendo lá em Israel foi a desunião, primeiro, certo? Foi a divisão do reino, dividiu entre Israel e Judá. A outra consequência é que Deus, por conta das más escolhas de Israel, entregou Israel na mão dos assírios em 722 antes de Cristo Jesus. Vê? 700 anos antes de Jesus de Nazaré, Deus já estava exercendo o seu juízo para a nação de Israel. Os israelitas se misturaram, o povo de Israel se misturou com os cananeus, formaram o que hoje, até hoje em Israel são conhecidos como os samaritanos.
Está entendendo agora a guerra entre aquele negócio? Ah, mas é um samaritano. Quem é o samaritano? Os samaritanos vieram da vertente do povo de Israel que se misturou com os cananeus. São israelitas, mas vieram de origem misturada com o povo pagão. Até hoje ainda existe essa briguinha, vamos dizer assim, essa rixazinha entre o israelita puro, vamos dizer assim, o israelita de Israel que nunca se misturou, e o israelita que se misturou com os cananeus, que ainda hoje são os samaritanos. O reino de Judá, já dividido, apesar do exemplo, ele se insurgiu da mesma maneira. E pagou a conta do mesmo jeito, não deu nada para ele. Foi pagando uma conta ruim atrás da outra, irmãos, e sabe o que é que dá nisso? Lá na frente só dá em desastre. Lá na frente só dá no que não presta. Porque o que Deus quer para mim e para você é tudo aquilo que há de melhor. Mas se você não quiser, fazer o quê? Então o que a gente deve fazer, irmãos? Qual é a nossa saída hoje? Certo? Qual é a saída que a gente tem hoje para a gente fazer de fato a diferença? Para que o pecado, que muitas vezes hoje parece uma coisa meio banalizada, a palavra é essa, ele vai entrando devagarinho, vai parecendo feito aquela história do camelo que entrou na sua tenda e aos pouquinhos, não, só quero mais um espacinho, só quero botar a patinha, e aí dá só botar outra pata, daqui a pouco o camelo está na sua tenda e você está dormindo lá de fora. E muitas vezes, por falta de discernimento, o povo de Deus vai dando espaço. A gente vê até pastores achando que, por exemplo, que a Bíblia tem que sofrer uma espécie de releitura com relação às atitudes da igreja. Eu até acho, de certa forma, eu entendo talvez o fundo do argumento, porque a igreja tem que estar o tempo todo revendo o seu discurso. Para quê? Para poder chegar ao pecador, amém? Porque os pecados vão assumir muitas vezes nuances diferenciadas e a gente tem que procurar a maneira da gente se encaixar ali para encontrar as pontes que são necessárias para você entrar com a mensagem do Evangelho, é verdade. Mas a gente, nem por isso, em momento algum, a gente pode perder a nossa essência. E como é que a gente reconhece isso? Então, meu irmão, saiba de uma coisa, a sua vida, ela precisa ser repensada. E quando eu digo isso, não é para você repensar a sua vida inteira, não, mas você precisa prestar um pouco atenção na sua caminhada, para que essa diferença ela realmente seja exercida hoje, eu e você. E o que a gente observa? A primeira coisa que a gente observa ao redor é o mundo, é um sem número de pessoas, de vidas escravizadas pelo pecado, ou seja, é o povo que ama mais o mundo. Essa é a realidade. Gente que ama muito mais o mundo do que as coisas de Deus. É por isso que lá a palavra de Deus fala lá em Gálatas 5, porque as obras da carne estão aí. E o povo que ama mais o mundo está aí, praticando de forma absurda. O que é isso? É o adultério, a prostituição, são as impurezas, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as emulações, as iras, as contendas, as pelejas, as dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice. Que é isso, pastor? Não pode nem tomar uma taça de vinho? Pode. Você não pode andar por aí enchendo a cara, meu velho. Se andar por aí enchendo a cara, está errado. Faz mal para você. Glutonaria. O que é isso? É comer mais do que deve. Deus quer você comendo bem, não comendo tudo. Comendo de tudo, mas não comendo tudo. Eu estou nessa luta, moçada, só Jesus. Certo? Aí tem umas comidinhas gostosas, a gente, ai Jesus, vem cá, meu, vamos embora. Mas a gente tem que se vigiar, por quê, irmãos? Porque tudo isso é saúde. E quando a palavra do Senhor nos denuncia, ela diz o seguinte, ainda lá em Gálatas 5, tudo isso são obras da carne. E tem outras muitas coisas, e ele diz assim, e outras coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, aos que cometem tais coisas, esses não herdarão o reino de Deus.
A Bíblia fala lá em 1 João, já no capítulo 2, diz assim: não ameis o mundo nem o que o mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, a gente está vivendo um mundo, hoje a gente vê isso. Você consegue imaginar que numa pandemia dessa, que está levando milhares de pessoas todos os dias, liga a sua TV, a turma está falando aí, parece, olha, até um dia desse a turma queria envolver você, botar você numa depressão fora do comum. Dava a impressão que a celebridade conhecia a Dona Maria, que morreu lá na UPA de Santo Amaro. Olha, Dona Maria gostava de costurar. Dona Maria fazia prato. Ela tinha pouco dinheiro, ela vendia cocado na feira, mas distribuía comida para todos os famintos. Olha, a Dona Maria era uma pessoa extraordinária. E ainda estamos lá a celebridade falando, nunca passou numa calçada, nunca comprou uma cocada de Dona Maria, mas estava falando de Dona Maria, para você sentir que a morte de Dona Maria era culpa sua também. E se a gente não prestar atenção nisso, irmãos, a gente acaba dando um tiro na cabeça. A depressão vai batendo e o povo vai se entristecendo. Mas a gente continua assistindo esse mundo muito mais preocupado com as satisfações pessoais. Olha, se deu para mim, para o meu cavalo, meu irmão, está tudo muito bom. Esse é o mundo que cerca a gente. Liberdade total para se fazer o que quiser. Não, querido, não é assim não. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. É assim que a igreja diz. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aos que andam por aí dizendo, meu corpo, minhas regras, eu até entendo, é verdade. Meu corpo, minhas regras. Mas quando alguém fala do aborto, como é que faz? A igreja vai apoiar aborto? Tem uma vida lá. Se antes de ir para a cama se podia pensar que isso podia acontecer, porque foi. E depois que aconteceu, agora quer tirar a materialização da culpa. O novo ser que está lá dentro não tem culpa disso não. Ele não teve oportunidade de escolher. E você está tirando dele todas as escolhas que ele tem antes que ele possa fazer qualquer expressão. E é nessa brincadeira que a gente vai vendo como a Argentina fez recentemente, autorizou o aborto. Como a gente viu um dia desse na televisão, querendo passar a falsa impressão de que a pedofilia era uma doença. Alô, minha gente, pedofilia não é doença não, mas foi assim que a TV um dia desse apresentou. A pedofilia é uma doença. Se você encostar em fulano, eu peguei pedofilia, peguei pedofilia, vou tomar um remédio na farmácia, tá? Contra a pedofilia. Meu irmão, para com isso, isso é uma deficiência moral. E por conta disso tem um mundo de criança, mundo afora, a gente liga a TV e vê, se revolta todos os dias da quantidade de pessoas que andam por aí, certo? Levantando-se, se escondendo para praticar a pedofilia, e eu louvo a Deus por aqueles que se levantam contra isso. Em todo canto tem todo canto. Pode ter até na igreja? Pode. Aqui se a gente pegar, vai ver o que é bom, viu? Primeiro tem que ser tratado, mas se insistir, não existem, irmãos, os pedófilos de Jesus. Você não vai ver esse grupo aqui. Talvez lá na Igreja do Cão. Na Igreja do Cão você talvez tenha, mas de algum Jesus com J minúsculo, mas do Jesus de Nazaré não. E aí você vê um mundo de gente dependente da pornografia, que quando eu era menino, para um jovem ver uma foto de uma moça pelada, ele fazia um exercício fora do comum. Alguma pessoa maior de idade tinha que comprar uma revista. Eu acho que hoje nem existe mais. Glória a Deus por isso, porque a coisificação do corpo feminino, hoje em dia, glória ao Senhor, isso já passou, eu espero que tenha passado, mas hoje em dia, por conta de um clique no celular, no computador, você já está observando coisas que há algumas décadas atrás, misericórdia, ninguém veria. Então hoje fica fácil. E se é fácil, o que se faz? Se foge. Porque também é fácil fugir. É fácil dizer não. Esse é o mundo que diz assim, olha, se eu quiser eu posso escolher ser homossexual. É verdade, pode, a escolha é sua, pode. Mas não existem os homossexuais de Cristo. Os que estão na igreja estão buscando
comunhão com Deus, estão buscando comunhão com Deus, querem voltar à sua sexualidade original, porque, irmão, você pode ser uma menina com cara de menino, pode ser um menino com cara de menina, mas a sua genética diz que se você tiver o gene esse ou aquele, você é feminino ou é masculino, não tem para onde correr. Não adianta querer correr com isso, a ciência não protege. Ah, mas é uma pessoa num corpo que não se sente. Eu digo, outra história, isso daí é conversa para se conversar com psicólogos sadios, que estão preocupados muito mais em recuperar pessoas do que em encaminhar mal pessoas. Eu não estou aqui querendo fazer guerra com os homossexuais de jeito nenhum. Eu quero todos aqui na minha igreja, amém, para eu abraçar, para eu beijar no rosto quando eu puder, amém. Agora eu não vou arrumar namoradinho para rapaz, nem namoradinha para moça não, meu velho. Sabe por quê? Porque aqui é a igreja do Senhor. Ou muda, e se não quiser mudar, procure sua turma. Fazer o quê? Procure sua turma. Não adianta entrar negar, vou criar a minha igreja. Já tem por aí, se você procurar, tem. Então procure a sua igreja. E no dia do Senhor, cada um será julgado conforme aquilo que praticou, amém. Mas se a igreja é bíblica, é dessa palavra, eu não vou entrar nisso, que isso não é assunto para agora. Certo? Mas se quiser a gente conversa. Porque é claro na palavra que, só para falar do homossexualismo masculino, está muito claro lá em Levítico, o homem não te deitarás como se fosse mulher. Acabou, meu velho, o que tu precisa para mais para isso? E aí, enfim, queridos, este é o mundo que nos cerca. É o mundo que eu chamo da geração Insta. Sabe qual é a geração Insta? É aquela geração que está dando o que está dando hoje. A moçada, tudo que está fazendo é, faz biquinho ainda. Né? Faz bico, legal. Por um lado eu acho legal, bacana. Tem o seu lado bom nisso aí, amém. Vamos bater palma, joia. Mas essa geração Instagram é aquela geração, irmãos, que faz questão de estar em evidência o tempo todo. Está mais preocupado com os likes do mundo do que com a aprovação de Deus. Gente que só busca por um e por vários caminhos a glória pessoal. Exaltam-se apenas a si mesmos. Olha, irmãos, nada contra as pessoas de bem. Nada contra os expoentes da sua profissão. Pessoas que têm glória porque fazem. Grandes cientistas estão por aí. O nome está publicado em todo canto. Louvado seja Deus por isso. Amém. São pessoas que são exaltadas por onde andam, porque são ultra inteligentes, fazem a diferença no seu tempo, fazem a diferença no meio do seu povo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas que por tudo que é caminho estão procurando levar vantagem. São os que eu chamo de ídolos de si mesmos. E o mundo está cheio de gente assim. Então a gente precisa, irmãos, urgente, atentar nos detalhes. Amém? Há muito tempo atrás chegou um jovem aqui nessa igreja que não demorou, botei ele para correr. O cara tinha 20 e tantos anos de idade e queria fazer parte do grupo dos pirraia. Eu digo, tem coisa errada aí. O que você quer lá? Eu digo, olha, a sua turma é a turma de 20 e tanto. Vai procurar a turma de 20 e tanto, aqui não tem. Ah, mas eu queria ficar, eu digo, não dá. Eu faço o quê? Eu digo, não sei. Mas aqui não dá. O senhor tem alguma sugestão? Eu digo, tenho. Aí eu indiquei outros grupos para ele ir. E ele foi. Porque eu senti que tinha alguma coisa muito estranha. Uma pessoa de 20 e tantos anos de idade querendo se misturar com um menino de 7, 8. Para quê? Para brincar? Brincar de quê? O menino de 20 está preocupado com futebol, videogame, sei lá. Entendeu? O menino de 7 quer pintar. Quer pintar, quer colorir, sei lá. Talvez hoje nem tanto, né? O celular deve ter mudado alguma coisa nesse mar aí. Mas, de qualquer maneira, irmãos, o que é que a gente precisa? Nós precisamos estar atentos aos detalhes. Amém? Segundo aspecto importante, para que a igreja se dê conta de que a nossa vida, ela precisa de atenção. A gente está sendo cercado de pessoas que dizem assim, olha, eu tenho os meus valores, dá licença? Hoje nós estamos vivendo o mundo das opiniões que são respeitadas. Amém? Amém. Beleza? Então eu tenho os meus valores, pastor. E Deus nesse mar aí é somente um detalhe. Irmãos, Deus não quer ser somente um detalhe na sua prateleira não, meu velho. Viu, minha irmã?
Ele não quer ser só o Deus da hora da reunião de oração. E depois, fora da reunião de oração, você é o cão chupando manga. Na hora da reunião de oração é Jesus, é Jesus, é Jesus. E depois saiu da oração, está falando mal de todo mundo. Língua maldita, boca podre, coração envelhecido. Irmãos, Deus não quer ser somente um detalhe na sua caminhada. Não quer ser muito mais do que isso. A gente está vivendo hoje um mundo onde tudo é relativo. Sabe o que é isso? Olha, querido, você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Eu estou entendendo o que ele está falando. Nós temos pontos de vista diferentes. Aliás, é isso que faz a vida ficar legal. A gente olha por um lado, o outro olha por outro, vê num ângulo diferenciado. Quem olha muitas vezes por um ângulo diferenciado consegue enxergar coisas que a gente não vê. Amém! Isso é sadio no corpo de Cristo. Claro que é. Ninguém sobe uma montanha só com os pés. Mas para subir eu vou precisar das pernas. Meu velho, mas vai ter hora que você vai precisar da mãozinha, do bracinho e das mãos para lhe ajudar. E tem lugar que o seu pé não encaixa. Essa é a mãozinha que vai lá e aperta aquele carocinho ali para você alavancar e subir. Amém. Então cada um tem um ponto, um jeito de trabalhar. É verdade. Mas o mundo está assim. O mundo que a gente está vivendo hoje está desse jeito. As pessoas que querem levar absolutamente a melhor em tudo. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, toda vez que eu falo de alguma coisa nessa área, eu me lembro de ninguém vai lembrar mais disso. Os jovens não vão lembrar, mas os mais velhos vão lembrar. Existia aquele cara que era da seleção brasileira, o Gerson, né? Era conhecido, acho que como canhotinha de ouro, se não me falha a memória, da seleção de 1970, do tricampeonato de futebol mundial lá. E aí passou-se o tempo, o Gerson já não era mais jogador de futebol, e ele foi chamado para fazer um comercial de televisão que ficou famoso no tempo. E aí ele dizia assim no final do comercial: olha, tem que levar vantagem em tudo, certo? Pronto. Aí a turma brincava com essa frase, dizendo assim: essa é a lei de Gerson, certo? Porque a lei de Gerson é essa, você tem que levar vantagem em tudo. Irmãos, amanhã nós vamos nos assentar com o pessoal da igreja que estamos negociando para a gente mudar de endereço. E a gente tem que levar vantagem? De jeito nenhum. Negócio só é bom quando é bom para todo mundo. E no povo de Deus, mais ainda. Ganha lá e ganha aqui. Esse é o mundo que a gente serve. Esse é o mundo no qual a gente serve, irmãos. Eu brinco com a galera aqui na igreja dizendo: se você passar o dia inteiro olhando para esse quintal aqui bonito, você vai ver muitos sabiás descendo por aqui. Agora não, que está movimento, eles ficam meio ariscos, não aparecem. Então eles vêm comer uma manguinha e tal, né? Mas olha, tem manga para todos eles, viu? Tem. Olha o que Deus faz. Não tem uma casta de sabiás privilegiados. Não tem sabiá carregando sacola de manga para comer depois. Entendeu? Por quê? Porque Deus faz a natureza para que ela ande em equilíbrio. A gente está tendo essa boa visão agora um pouco nessa pandemia, quando a gente parou de circular, por exemplo, em alguns lugares, as praias ficando mais limpas, os mares ficando menos contaminados e por aí vai. Espécies que até então só andavam em determinados lugares começaram a se aventurar nos lugares onde outrora era floresta e agora não é mais, eles estão ali. Está fazendo o que aqui? Pois é, e a gente vê que a natureza quer seu canto. E a gente não pode, irmãos, viver num mundo em que as pessoas só pensam em ter. Tem a coisa boa, aliás, eu gosto de ter, tem algumas coisas que eu gosto de ter. Eu gosto de ter a minha geladeira com alimento na hora que eu estou com fome, eu gosto de ter gasolina no meu carro quando eu preciso sair, eu gosto de ter uma roupa para vestir quando eu vou sair de casa, amém. E isso é uma coisa normal. Mas o que a gente não pode deixar é que a ânsia, a ansiedade por ter as coisas, isso domine o nosso coração. Você recebeu o melhor da vida, não é nada errado, não tem nada errado. Se você trabalha, querido, querida, se você trabalha, o seu trabalho é digno, louvado seja o nome do Senhor. Entra aqui com aquele carrão bacana que você sempre sonhou. Essa semana a gente estava feliz aqui com o nosso querido Ricardo de Raquel, e ele brincando com ele mesmo, ele: pois é, pastor, agora comprei um carrinho, olha que bonito. Aí a gente foi lá dentro, e eu brinco com a galera que compra carro novo aqui. Eu digo: pronto, agora eu vou largar meu carro para lá, que agora eu só quero andar de carro novo, viu? Agora deixar o meu para lá, viu? E o povo vai rir, e eu sento ali e diz: pois é, pastor, eu cheguei aqui andando a pé,
ia a pé para casa, voltava a pé para casa, vinha para a igreja a pé. Depois comprei uma bicicleta, fui ciclista. Hoje eu estou com o meu carrinho, olha que coisa boa, coisa linda, né? Isso aí, irmãos, é isso aí. É fruto do seu bom trabalho, é fruto da bênção do Senhor. Eu nem gosto de falar muito nisso, mas pense na fidelidade desse casal. Pense na fidelidade. Fiel a Deus, fiel a Deus, fiel a Deus. Deus foi mostrando a sua fidelidade, seu amor. Foi abrindo, escancarando as dispensas da graça para eles. Amém. Assim é na minha vida e na tua. Amém? Amém. Então a gente só tem que tomar cuidado, irmãos, com o lugar, com o local onde a gente está colocando o nosso coração. Porque diz aqui a palavra do Senhor lá em 1 Timóteo. Paulo escreve a Timóteo orientando, dizendo: Timóteo, se liga. Os que querem ser ricos caem em tentação. Sabe o que está isso? 1 Timóteo, capítulo 6. A partir do verso 9 diz assim: Timóteo, aqueles que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. É por isso que eu fico preocupado, a pessoa diz assim: pastor, eu comprei uma casa na praia. Eu fico feliz. Que bacana, meu irmão. Deus faça você abençoado, né? Porque eu sinto essa vontade de vez por outra, viu, moçada? Eu não vou muito não, porque não dá. Mas se você tem uma casa na praia, louvado seja Deus por isso. Eu só vou ficar preocupado se todo domingo você estiver lá na casa da praia e esquecer de Deus. Essa é a minha única preocupação. Ah, voltei da praia muito cansado, muito enfadado, muito sol, muito descanso, tomei com aquele banzo. Igreja não. Cuidado com isso, certo? Presta atenção, para você não se deixar absorver por aquilo que Deus não quer com você. Não é o dinheiro que faz mal a você, é o amor a Ele que pode te fazer mal. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a vida da gente, para que a gente não seja um reprodutor daquilo que a mídia quer que a gente faça. Naquele tempo, do texto que a gente leu, o pecado era tanto que o povo de Deus se envergonhou. Mas eu tenho hoje uma boa notícia para você. E essa boa notícia a gente já falou dela. Deus quer curar a todo aquele que de fato se volta para Ele. Amém? Amém. Então, se você quer voltar, querido, querida, a boa notícia é essa. Deus quer curar, olha que legal. Quando eu era menino que eu trelava, eu e meu irmão, a gente brincava muito. Ixi, menino, se eu for contar, outro dia sentado aqui eu conto. A gente quebrou vidraça em casa, trelando mesmo, brincando, jogando bola. Chutou a bola, quebrou o vidro, chutou a bola, quebrou não sei o quê, aquelas coisas aí. Quando um fazia, porque, né, eu brincando com meu irmão, se eu chutasse a bola, quebrasse o vidro, quem quebrou o vidro? Fui eu. Aí meu irmão ia lá e contava. Nem precisava contar, porque meu pai ia passar e ver. Aí meu irmão disse: ó, o pai quer te pegar, viu? Ela fez, o pai quer falar com você. Eu digo: ah, sabe o que é? Pois é. Você já imaginou se Deus estivesse aqui dizendo assim: papai quer te pegar, viu? Já viu? E a Bíblia diz assim: dura coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece você. Ele sabe das intenções do seu coração. Ele conhece suas fraquezas, Ele conhece suas limitações, mas Ele quer curar você. O convite está feito, e aqui eu começo encerrando essa palavra dizendo a você o que está no verso 22. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Amém? A pergunta é simples: você quer? Se você quer, aí, basta você querer. E aí, como é que a gente faz isso, pastor? É simples. Talvez seja mais simples do que você consiga imaginar aí. A gente começa sentindo a vergonha do mal que a gente fez. Porque só sente vergonha quem tem consciência dele, entende? E se você tem consciência do mal que realizou, já é um ótimo sinal. Errei. Pequei, Senhor. Somente contra ti pequei. Vou fazer que nem Davi. Fiz besteira. Senhor, falei o que não devia falar. Senhor, disse o que não devia dizer. Senhor, pratiquei o que não deveria praticar. Senhor, eu pensei o que não devia pensar, e por aí vai.
Se isso acontece, já é um ótimo sinal. E Deus sabe, viu? Não adianta ser só da boca para fora, não. Tem que partir aqui do coração. Porque Deus conhece, Deus lê as intenções do coração. Da boca para fora qualquer um faz. Então a gente começa rejeitando o pecado e seguindo Jesus de Nazaré. Pronto. E aí a gente pode, como diz a palavra, a gente pode negar a si mesmo. Né? Aquele que não tomar a sua cruz e negasse a si mesmo não é digno de mim, disse Jesus. Então negar-se a si mesmo começa com o reconhecimento das próprias fraquezas. Esse é o começo da conversa. Reconhecer que está errado, que errou, pisou no tomate. Foi mal, Jesus, foi mal. Agora basta isso? Não. Tem que começar a agir. Viu? Porque se você não agir, se você não se mover, nada se moverá. Vou dizer de novo. Se você não se mover, nada se moverá. Se você não fizer alguma coisa, nada acontecerá. Então tem que começar mudando e agindo. Peça a Deus para lhe inspirar. Isso é tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz é você tomar atitude. É a gente se conformar com ela, com humildade, com o coração desarmado. É renunciar aos convites do mundo, que anda nisso que a gente falou agora há pouco. Eu tenho minhas escolhas, tem. Claro que tem. Você vai fazer suas escolhas? Vai. Nossos filhos farão suas escolhas? Vão fazer. Eu espero do Senhor que lembrem-se de tudo aquilo que a gente ensinou. Tudo aquilo de bom que a gente ensinou. E os nossos maus exemplos, que nossos filhos também estão vendo, viu? Alô? Nossos filhos também veem nosso mau exemplo. E que eles aprendam também com os nossos maus exemplos, a não fazer o que é errado. Não devo fazer isso não. Sentado com vocês aqui qualquer dia desse, eu conto. Na minha família eu já passei muito por isso. Eu tive um pai muito durão. Muito durão. Pense na dureza, meu velho. Meu pai, eu fui do tempo que a moçada ainda levava a surra. Já ouviram essa? Eu fui do tempo que a moçada levava a surra. Meu pai me dava a surra de tanta coisa, meu velho. Eu apanhei muito de cinturão. Eu levei umas paladas de cinturão tão bem dadas que ficava um vergalhão vermelho nas costas. Eu dizia à minha mulher essa semana, rapaz, se fosse no tempo de hoje, eu acho que o velho era preso, viu? Mas nem por isso eu virei um revoltado da vida, não. Apanhei. O que também não justifica eu fazer a mesma coisa com os meus filhos, achando que cada tempo tem seu jeito. Não preciso fazer isso. Então, os bons exemplos têm seu lugar e os maus exemplos também têm. Para que se aprenda que o mau caminho não leva a lugar nenhum. Hoje eu vejo meu pai com Alzheimer, a gente arrumando um cantinho para ele ficar mais seguro, e ele agora nas lives da família, ele só aparece assim, no fundo da tela fazendo assim. Soltando beijinho. Aí eu, eita velho, quem te viu, quem te vê, hein? Pois é. Mas tá lá, e a gente cuidando dele. Na dificuldade, na luta, a gente está fazendo aquilo que a palavra nos ensina a fazer com alegria, com o coração tranquilo e grato. Honrar pai e mãe até o último dia, amém? Com todas as dificuldades, eu estou aqui. E a minha história agora, quem escreve, sou eu, com a ajuda do poder do Espírito Santo de Deus, amém? Então, irmãos, a gente tem que priorizar a vontade de Deus, é isso aí. É isso que eu quero deixar para cada um de nós hoje. Priorize a vontade de Deus na sua vida, priorize de verdade o agir de Deus na sua vida. Preste atenção. É simples. A única coisa que atrapalha é o nosso orgulho, a única coisa que atrapalha são as nossas. Ei, rapaz, olha, nós somos tão ranhentinhos, nós somos ruinzinhos, viu, meu velho? Eu não digo isso olhando para ninguém, não, eu digo isso olhando para mim. Eu sei o quanto eu sou ruinzinho de serviço. Mas quando eu olho para mim, é que eu olho para o tamanho da graça e da misericórdia de Deus, que apesar de tudo isso, ainda tem se estendido sobre a minha casa, a minha vida,
apesar da pessoa difícil e complicada que eu sou, mas eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais o mesmo homem. Eu sou um homem completamente novo, nascido e gerado pelo Espírito Santo de Deus. Sou uma obra inacabada nas mãos do oleiro, sou. É isso, eu creio que sim. Porque ainda tem hora que eu dou uns pipocos em casa, eu passo, bato o dedinho mindinho no canto da mesa, pronto. Você acha que eu saio, glória a Deus, aleluia, meu dedo quase quebrou? Não. Se eu soltar uma, meu velho, aí depois o Senhor, pois é coisa de gente. Bom, meu irmão, o que vai acontecer depois de tudo isso, quando você aprender a fazer as escolhas certas e decidir agir pelas escolhas certas, é simples. O fruto vai chegar para você. E aí vale aquela música que a gente louvou no começo. E eu vou pedir para a galera, pode tocar no nosso encerramento hoje, Laudemir, aquela música que a gente... Na entrada? Ah, na entrada não, aquele negócio um negócio novo acontecendo. Sobreviver. Não sei. Uma dessas aí. Eu não sei o nome da música não, mas eu sobrevivi também. Certo? Pois é. Entendeu? Então, irmãos, aí a gente vai ter essa consciência de que esse algo novo que Deus está gerando, vê que coisa linda. Ele sabe que você vai entregar Ele. Porque Ele é o eterno, Ele é o hoje, Ele é o amanhã, Ele é a eternidade. Então Ele já está preparando para você. Quando você pensa que as coisas com Deus assim, você primeiro tem que fazer para depois Ele abençoar, não. Ele às vezes abençoa ali imediatamente depois, porque Ele já sabia que você ia trazer para Ele. Ele já sabia que você ia colocar no altar do Senhor o seu melhor, amém? E quando eu digo isso, eu encerro aqui me lembrando de uma campanha que eu fiz uma vez, lá na Reconciliação, quando eu era pastor de lá. E a gente uma vez fez uma campanha pelos dízimos. E eu dizia às pessoas assim, se você está pensando que a igreja está fazendo isso atrás do seu dinheiro, deixa eu dizer aqui uma coisa aí. Esqueça, volte para casa hoje com tudo que você trouxe. É isso, pastor, não quer que a gente arrecade nada? Não, não é isso não, a igreja precisa da arrecadação para pagar as coisas, amém? Mas se você está pensando que isso é para a igreja arrecadar mais, Deus quer abençoar vidas aqui pela via da fidelidade. E aí eu nunca me esqueço, o Arnaldo estava desempregado há 6 meses. Já estava quase vendendo o carro para poder fazer a feira em casa. Engenheiro, ó a grossura do currículo do cidadão. Parecia mais grosso que a Bíblia. Era um negócio assim, eu digo, eu não acredito que você esteja desempregado. Eu digo, pois é, velho. Eu acho que pela minha qualificação a moçada fica com vergonha de oferecer um salário menor. E eu estou aceitando qualquer coisa, que daqui a pouco eu vendo meu carro para fazer feira. Aí no dia que eu lancei o desafio, o Arnaldo foi lá na frente, estava desempregado. E o desafio foi esse. Gente, se você a partir de hoje, diante de Deus, vai ser um fiel dizimista, vem até aqui que eu quero orar por você. E Arnaldo veio. Arnaldo não tinha emprego. Arnaldo no domingo seguinte, Arnaldo veio de novo. Mas Arnaldo veio naquele primeiro chamado. E aí a gente orou e agradeceu a Deus pela fidelidade. Domingo seguinte, Arnaldo veio. E ele pediu para falar 2 minutos no fim do culto. Eu tenho que dar esse testemunho com teu em nome de Jesus, deixa eu falar. Aí eu dei 2 minutinhos para ele. 2 minutos, tá bom. Aí Arnaldo disse, domingo passado eu estava aqui. Eu estava desempregado há 6 meses. E eu fiz uma promessa diante de Deus que a partir daquele domingo passado, eu seria fiel ao Senhor nos meus dízimos, que eu nunca fui. Mas a partir daquele domingo eu estava desempregado. Hoje eu ainda estou desempregado, moçada. Mas eu já estou agradecendo a Deus. Por quê? Porque sem eu trazer o meu dízimo no altar do Senhor, eu hoje estou com 3 ofertas de emprego para escolher onde eu vou trabalhar. Eita, Deus maravilhoso. Ele não espera não, meu velho. Quem espera é você. A palavra para mim e para você hoje. Espere mais não. Espere mais não. Descanse. Ofereça a Deus a sua fidelidade. Se você está pensando que eu estou falando de dízimo, não é isso não. É a sua fidelidade, é a fidelidade do seu coração. Dízimo é só uma consequência. Um dia chega, um dia você vai chegar lá, diga, eu estou entendendo, Senhor, entendi, eu entendi. Eu não estou fazendo apelo financeiro não, estou aqui fazendo apelo por vidas. Vidas que Deus quer restaurar, vidas que Deus quer resgatar, amém? Vamos orar?
Eu vou pedir só para você baixar a cabeça. Senhor, todos nós aqui, sem exceção, a começar de mim, todos nós temos muitas coisas na nossa vida que nós precisamos mudar. Muitas coisas que nós precisamos ser aperfeiçoados. Muitas coisas que nós precisamos de um toque teu, de um algo teu, para transformar a nossa caminhada e fazer com que essa caminhada seja uma caminhada de fato, essa caminhada abençoada que a gente está buscando todos os dias. Então, ó Deus, estamos aqui, como disseram um dia os filhos de Israel, eis-nos aqui, estamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo do nosso jeito, com todas as nossas deficiências, que Tu és o Senhor dos senhores, que Tu és o nosso Deus. Portanto, de corações desarmados, absolutamente rendidos à Tua vontade, estamos aqui reconhecendo a Tua soberania sobre cada um de nós. Trabalha, ó Deus, na nossa vida, trabalha, Senhor, nas cercanias da nossa caminhada, aplana os nossos caminhos e transforma em cada um de nós tudo aquilo que precisa ser transformado. Eis-nos aqui, ó Pai, de coração aberto, de peito escancarado, para que Tu coloques as Tuas mãos poderosas no nosso coração, na nossa alma, e desarraigue tudo aquilo que não serve para a caminhada, tudo aquilo que está querendo apodrecer ou já apodreceu, tudo aquilo que não serve para edificar o Teu corpo. Pai, em nome de Jesus, faz-nos novos novamente, porque a Tua palavra nos garante que Tu podes dia a dia fazer novas todas as coisas. Portanto, começa aqui, faz agora por cada um de nós, começando por mim. Amém e amém. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.